Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você venha estar assistindo essa aula, sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma aula nossa de irrigação. Nós vamos trabalhar com um tema bastante importante, dando continuidade aí ao dimensionamento do sistema de irrigação e por aspersão, tá bom, pessoal? Então vamos trabalhar, tá? Hoje é um dia muito bom aí para a gente aprender. Bom, pessoal, então aqui estamos mais uma vez dando continuidade aí às nossas aulas, né? Dimensionamento do sistema de irrigação, tá? Deixa eu colocar aqui o mouse. Parte 2, tá? Então nós vimos na aula passada que a irrigação, o manejo, o dimensionamento parte por vários parâmetros aí, né, que acabam sendo quantificados, ou seja, matemáticos. Vimos na aula passada que o solo é importante, né, como um reservatório. Vimos também a questão do clima, que o clima também é um fator importante na irrigação, porque ele demanda água, assim como a planta, que tem diferentes estágios vegetativos, a qual essa planta vai, em diferentes épocas, vai demandar mais ou menos água. Tá? Então, em termos de dimensionamento, a gente vai trabalhar hoje, tá? E ver alguns parâmetros relacionados aí, para dimensionar inicialmente a linha principal de sistema de irrigação por aspersão. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas. Bom, período de irrigação. Então, período de irrigação é um fator importante, né? Então nós vimos lá o turno de rega na aula passada, né? Onde você tinha lá a capacidade, o reservatório de água, né, dentro daqueles parâmetros lá que nós vimos, né, que é a profundidade semanticular, né, nós vimos lá o coeficiente, o fator cultural, que a planta demanda mais ou menos água, então isso vai impactar no reservatório, multipliquei também, tá, tudo pela disponibilidade total de água, né, e também nós vimos lá que pegamos lá a evapotranspiração mais crítica dentro do período de cultivo, né, para fazermos o dimensionamento do sistema. Então, pegamos todo aquele valor, que é parâmetro, e dividimos a evapotranspiração, crítica. Tá? E com isso, nós achamos então o nosso turno de rega. Tá? Nosso turno de rega. Tá? Então, o período de irrigação é o número de dias necessário para irrigar todo o projeto. Tá? Esse fator desempenha um papel essencial no dimensionamento do projeto. Quanto menor for, né, a relação PI/TR, maior será o custo do sistema. Tá? Então, com isso, o custo do sistema será mais caro. Se você quiser irrigar mais rápido, né, mais caro será o sistema. Tá? Então, o ideal, então, que o intervalo de tempo entre o PI e o TR apresente defasagem máxima de um dia. Né? Então, um dia é suficiente. Então, vamos supor que o turno de rega é 6 dias, então você coloca o período de irrigação de 5. Tá? Então, em 5 dias você realiza toda a irrigação da área, tem um dia aí de folga aí. Tá? Informações básicas necessárias para o dimensionamento do sistema. Então, o que eu preciso então para o dimensionamento do meu sistema? Eu preciso conhecer o meu solo, como vocês viram, a textura do solo. É que aquela tabela de solo nós chegamos lá ao tipo do nosso solo. Consequentemente, naquela outras tabelinhas lá, nós vemos a capacidade de campo de murcha do nosso solo, né? Vendo a densidade aparente do solo por meio da característica física do solo. Tá? Beleza? Se não tiver dados aí, né, de laboratório quanto à capacidade de campo de murcha, a gente pode usar esses dados de forma empírica, que é um valor aproximado que já nos ajuda bastante no dimensionamento do sistema. Nós precisamos saber a profundidade efetiva do solo e do sistema radicular. Então, nós temos que saber qual que é essa profundidade efetiva do sistema radicular do solo. Como de retenção de umidade, tá? Ou a faixa de capacidade de campo de pão de murcha. Né? Isso é algo que, se você tiver condições de dimensionar, determinar, é muito bom para o dimensionamento de irrigação. Né? Irrigação, pessoal, é como você vai lembrar da sua irrigação. Tem coisas que você tem que fazer a análise, né? Uma dessas aí é muito importante que você faça, até mesmo no método de você ter segurança, para você dimensionar um bom sistema de irrigação, para você vender o seu projeto aí para o proprietário, tá bom? Então, é como se fosse análise de solo. Quando que você faz uma recomendação de adubação, você fazer uma análise de solo. Aqui também eu acho que seria a mesma coisa. Então, são análises que têm que ser feitas aí
do solo do proprietário para você poder fazer o dimensionamento de irrigação, que é determinar essas características aí. Característica física do solo, textura do solo, né? Fazer uma análise do solo, né? E também pedir a curva de retenção de umidade e na faixa de capacidade de campo e pó de bucha permanente. Tá? A curva de filtração também é importante lá fazer essa medida, né? Curva de infiltração. Nós vimos lá no passado como medir a velocidade de infiltração de água no solo, então esse teste tem que ser realizado. Fazer um levantamento topográfico para saber lá as declividades do terreno, né? Quantos por cento de declividade nas linhas laterais e também na linha principal, no caso de irrigação e prospeção, nas outras irrigações também. Tá? Limitação geral da área, ou seja, você tem que fazer uma demarcação de fato, qual que será a área que será irrigada, de preferência seja uma área de formato, né? Retangular, né? Onde a qual você consegue deixar uma linha principal no centro ali e as linhas laterais percorrem, né, toda a área. Tá? Tipo de cultura, tem que saber qual é o tipo de cultura, saber muito bem os tipos de cultura que serão cultivados naquela área ali. Né? Tipo de cultura é algo interessante que faz parte do dimensionamento. Tá? Evapotranspiração do cultivo, né? Então, evapotranspiração de cultivo envolve evapotranspiração da região e também o coeficiente da planta por determinada faixa de vida ali da planta. Temos também eficiência de irrigação. Eficiência de irrigação que está relacionado ao quê? Está relacionado só um minuto, isso. Está relacionado à funcionalidade do sistema. Tá? Quanto mais eficiente você melhor é. Né? Então, assim, é importante fazer aquela análise, né? Depois do sistema implantado, você vai usar uma eficiência aqui até então, que você adotar pelo sistema, mas depois vamos fazer uma análise tempo em tempo, né, a uniformidade de aplicação de água. Tá? Nível de água disponível do solo, então nível de água disponível do solo, hora de trabalho por dia na propriedade, então nem sempre você tem 24 horas disponível na propriedade, então hora de trabalho disponível na propriedade, você vai ver o proprietário qual horário disponível para irrigar. Tá? Sei lá, 8 horas por dia, 10 horas por dia, informação importante, porque esse é o período que tem que funcionar o sistema por dia. Tá? Então, dependendo da disponibilidade então, de cada fazenda, cada propriedade, então você vai ter que ter um tempo aí de trabalho, então ele tem que ser obedecido. Tá? Direção dos ventos, né? Velocidade média dos ventos, né? 2 metros de altura, então isso aqui é também um outro fator importante. Tá? Então são os parâmetros que você precisa ter, as informações que você precisa ter para você poder dimensionar seu sistema de irrigação. Tá? Distribuição das tubulações no campo. Então, vamos lá, pessoal. Entendendo como que se funciona. Então, você tem a localização, né, do terreno onde será realizada a irrigação, tipo de fonte de água, né, então, essa água, né, que você vai usar, qual que é a sua fonte. Tá? A localização do poço, tá? Deve ser instalado o mais próximo possível do centro de campo. Tá? Então, a localidade é importante, né? Então, quanto mais próximo aqui, melhor, né? Então, onde será usada a água. Então, garantir maior economia na disposição das tubulações, tá? Canais, no caso, se for poço, aqui no caso, se for canais, avaliar a viabilidade de utilizar parte do canal para reduzir o custo de tubulação, tá bom? Principalmente, ou considerar o uso de motobombas portáteis, tá? Beleza? Nós sabemos que hoje, no caso de lugares remotos, não tem condições de você ter energia elétrica, né, convencional, então você tem que usar aí motobombas aí de combustão, né, no caso motores, tá? Motores de combustão, tá? No caso canais, aí também temos os rios, tá? A casa moderna deve ser posicionada o mais próximo possível da área central, ou seja, da área de ser irrigada, tá? Energia, aproveitar o máximo energia gravitacional disponível, ou seja, aproveitar, gente, a questão gravitacional, tá? Por quê? Porque você vai ter economia de energia. Então, se você tiver um terreno mais plano possível, né, da topografia menos acidentada possível, melhor é. Porque você vai ter uma economia energética para o seu dimensionamento do sistema e também para o próprio sistema, né, no funcionamento dele, tá? Tamanho e formato da área, também é importante ser analisado, o tamanho e formato da área, tá? De preferência, áreas que sejam
quadriculadas, né, de forma a permitir múltiplas rotações da linha lateral, o que resulta em economia de mão de obra. Então, de forma retangular, uma área retangular, tá, que é mais apropriada aí. Distribuição das linhas laterais. Então, as linhas laterais são as linhas que delas tem os aspersores, né? Então, das linhas laterais tem os aspersores, tá? A unidade deve ser posicionada formando um ângulo de 45 ou 90 graus em relação à direção predominante dos ventos, tá? Então, você tem a predominância dos ventos de 45 a 90 graus, sempre que possível deve ser disposta perpendicular à linha de maior declividade do terreno, tá? Então, a linha lateral, de preferência, que ela seja em nível, né? Procurar o nível, né? Então, seja perpendicular à linha de maior declividade do terreno, deixa a linha de maior declividade do terreno para a linha principal. No caso de topografias, analisando o terreno como um todo, tá? Então, a linha lateral, ela procura, então, ficar em nível, tá? Em nível, tá? A dimensionamento da linha lateral, comprimento máximo de uma linha lateral. Então você vai ter precisado de saber o comprimento máximo, que será a linha lateral. É definido pela variação de pressão, né? Pela variação de pressão, né? E vazão entre o primeiro e o último pessoa, tá? O comprimento do máximo de uma linha lateral é definido pela variação de pressão, né, gente? E a vazão entre o primeiro e o último aspersor, tá? Então, imagina uma linha lateral de tubulação com vários aspersores, né? E aqui é o início, a água entra por aqui e a última aspersor está aqui, tá? Então, o comprimento máximo da linha lateral é definido exatamente pelo quê? Pela variação de pressão entre o primeiro e o último aspersor e também pela variação de vazão, tá? A variação de pressão deve ser menor. Deixa eu espessura da caneta, colocar fina aqui. E eu também quero apagar aqui, beleza. Então, é muito importante essa informação, tá, gente? Esse comprimento aqui, ele é um parâmetro que está relacionado a esses fatores aqui, pressão e vazão, tá? Entre o início e o fim da linha principal. Então, a variação de pressão deve ser menor ou igual a 20%, né? Ou seja, está dizendo o quê? Que a variação de pressão entre o primeiro aspersor e o último, ela não pode ser maior do que 20%, tá? Vamos supor que a pressão é 100 no primeiro, então no último ela não pode ser, por exemplo, que vai perder pressão, né? Não pode ser 70, por exemplo. Então tem que ser no máximo 80 metros de coluna de água. Então, ou seja, a pressão foi igual a 20. Então, a diferença tem 85, 90, tá? Então, que reduz aí um valor menor do que 20% ou igual. Que corresponde à variação de vazão. Quando reduz, então, 20% da pressão, reduz também, em média, aí, 10% da vazão. E assim vice-versa, tá? Isso no contexto, né? Variando, né? Mas também pode ser que aumente, dependendo da gravidade do terreno. O ideal é que essa linha lateral esteja em nível, mas pode ser que ela esteja em desnível, ou seja, esteja descendo. Tá? No caso, pode ser que a última aspersor tenha a pressão maior que a primeira. Tá? Determina-se a variação de pressão permitida ao longo da linha lateral. Então, determina-se a variação de pressão permitida ao longo da linha lateral. Então, qual que é a minha variação de pressão ao longo da linha lateral? Então, a variação de pressão vai ser o quê? A variação de pressão, que é o ΔPS, tem que ser menor ou igual a 20%, que é aquele valor que nós acabamos de ver aqui, vezes a pressão de serviço. Essa pressão de serviço aqui é quem? A pressão de serviço, pessoal, é a pressão de serviço do aspersor. Né? Então você vai lá no catálogo do fabricante e você vai pegar, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, venda de carga. Catálogo de irrigação aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho os aspersores aqui da linha Tigre, tá? Então você pode entrar aqui no catálogo de irrigação da Tigre e tem os aspersores aqui, ó, tá? Aí tem aqui os nomes, né? Os nomes dos aspersores aqui, ó. Mini aspersor Tigre, Pingo, não sei o que. Aí tem outro aqui, ó. Mini aspersor Tigre, Pingo. Aí tem as informações do aspersor, né? E aqui tem umas informações importantes aqui também, ó. Aqui, ó, tabela de desempenho. Então, mini aspersor, pingo 360 graus, aqui lá, né? Então, você tem aqui, ó, aí você tem informação, descrição, né? O tipo aqui, que é o mini pingo, né? Nós temos aqui as informações dele, BC, modelo e tal.
Aí nós temos aqui as informações de bocal, a cor do bocal, nós temos aqui a dispersão média, tal, cor, tal. Aí temos aqui, aqui é a parte importante, eu vou dar um zoom aqui. Você tem aqui a pressão de serviço dele, de 20 metros de coluna d'água até 35 metros de coluna d'água. Ele tem a vazão dele, então ele tem aqui 20 metros de coluna d'água e tem a vazão de 0,32 metros cúbicos por hora. Tá? Ele tem um raio de alcance de 19 metros. O espaçamento máximo recomendado para ele seria o que? 12 por 12, ou seja, entre um aspersor 12 e entre uma linha e outra 12. Tá? E tem uma precipitação aqui de 22 milímetros, 2,2 milímetros por hora, ou seja, aqui você vai, quando for escolher o aspersor, lembra a velocidade de filtração básica? Pois é, a velocidade de filtração básica tem que ser maior do que a precipitação efetiva aqui do aspersor. Tá? Então, aqui a velocidade de filtração é um parâmetro fundamental aqui para a escolha das pessoas. Você está vendo que vai aumentando aqui, né? Dependendo do modelo, esse aqui, até 4 milímetros. Então, se só a velocidade de filtração básica for de 3,8, não pode usar um aspersor de 4 milímetros por hora de precipitação. Tá? Então, temos outros aqui, outros modelos, e depois a gente vai voltar aqui depois, quando for fazer, resolver a questão prática, tá? De dimensionamento. Então, nós temos aqui diferentes aspersor que vai aumentando, né? Deixa eu ver aqui para baixo, todas as aspersores maiores. Temos as aspersores maiores aqui. Deixa eu ver se tem mais algum maior do que esse. Deixa eu ver aqui da 10. Aspersor Eco 360. Esse aqui da linha Tigre. Esse aqui, Mini Aspersor Tigre Eco 8066. Ele chega aqui até 12,5 milímetros por hora, né? Ele aqui, a pressão de serviço a 40 metros de coluna d'água, vai ter uma vazão de 7,2, então uma vazão de metros cúbicos por hora, né? Informação importante. Raio de alcance 39 metros, espaçamento de 24 por 24, ou seja, entre umas pessoas e outras você pode colocar 24 metros. De alcance entre uma linha e outra até 24 metros, de informações importantes que entram no dimensionamento do sistema. Tá? Depois a gente retorna aqui para a gente dar continuidade, beleza? Então a pressão de serviço então é essa aqui, né? Então a pressão de serviço aqui é 40. Então a pressão de serviço do aspersor é 40 vezes 20%. Então essa é o que? O meu limite então de perda, né? Meu limite então, a variação de perda permitida, né? É essa, tá bom? Beleza, vamos continuar então. Então o próximo passo, então nós vamos determinar esse desnível, que é outro fator importante entre o extremo da linha lateral. Então nós sabemos, né, que dependendo, você pode ter um aclive, então você pode estar subindo, ou você pode ter um declive, né? O ideal é que quanto menor essa diferença, né, aqui, essa altura, quanto menor ela, melhor, né? Quanto mais em nível tiver a sua linha, melhor, tá? Então aqui você tem um percentual, né? Um percentual aqui de declividade, tá? Declividade, ou aclive ou declive. Se for aclive, que se for subindo, né? Se tiver aqui uma cota positiva, você vai ser mais, né? Se for negativa, vai ser menos, né? Beleza? Aí vamos ver aqui agora. Então você tem aqui, a diferença de nível entre extremos de linha lateral em metros. Então o resultado vai ser em metros, tá? Você precisa saber o comprimento da linha lateral, que é o L, vezes a declividade no sentido da linha lateral, em porcentagem, tá? Beleza? Então, qual que é a declividade no sentido da linha lateral? Declividade positiva ou negativa? Se for aclive é positivo, se for declive é negativa, vezes, né? Vezes o comprimento da linha, tá? Então, dependendo da linha, né? Ser maiores ou menores, né? Então, você tem que o comprimento aqui da linha, então daqui até aqui, né? Eu tenho o comprimento da linha, tá? Da rampa aqui, tá? Vamos lá, continuando. Então, aqui é o exemplo, né? Então, você tem que essa diferença aqui é o declive, né? O declive aqui, tá? Beleza? Aí agora nós vamos determinar
a perda de pressão por atrito permitida ao longo da tubulação. Tá? Nós temos então, como que nós vamos calcular? Então, calculamos aqui então, a perda de pressão, né? Ou seja, a perda de carga, né, permitida ao longo da tubulação. Qual que é o valor? Né? HF, então é a perda de energia de atrito em metros, está permitida. Tá? A variação de pressão de serviço em metros, variação de pressão aqui, ó, serviço em metros, que nós vimos lá atrás, né? Que é 20% da pressão de serviço do aspersor, como vocês viram, mais ou menos ΔS. Mais ou menos ΔS. Tá? Porque o ΔS pode ser menos, o ΔS pode ser mais, como nós vimos aqui atrás. Ó. O ΔS pode ser menos, ou ele pode ser mais. Né? Se for um aclive, ele vai ser mais. Se for subindo, vai ser mais. Se for descendo, vai ser menos. Tá? Então, mais ou menos. Tá? Subindo ou descendo aqui. Tá? Variação de pressão. A diferença de nível entre extremos da linha lateral em metros, mais para declive e menos para aclive. Tá? Beleza? Vamos continuar então. O fator de F de Christian, tá? Christian aqui, né? Justamente, então para o declive aqui vai ser positivo, né? O declive vai ser positivo e o aclive vai ser negativo, tá? Aqui, beleza? Então a perda de carga aqui ela vai aumentar, permitida, né? Aumentar, permitida se for em declive, tá? Se for descendo aí, pode até ter mais perda de carga. Agora, se for subindo, não, tá? Então, no caso, aqui está dizendo o seguinte, ó, se for descendo, a tubulação estiver em declive, né? Declive, tá? Então você vai poder ter mais perda de carga, né? Tanto é que para declive é mais, e para aclive é menos. Aclive é subindo, né? Beleza? Vamos lá, continuando. Bom, vamos lá então. Então é isso mesmo, pessoal. Então o aclive, ele é aclive que é subindo. O resultado, quando descendo, vai ser declive, vai ser positivo, né? E subindo vai ser negativo, tá bom? Beleza, de acordo com a fórmula aqui, tá? E o F é o fator de Christiansen, função do número de aspersor por linha lateral. Então nós temos um quadro aqui. Esse fator vai, né, aumentar ou diminuir a perda de carga permitida ao longo da tubulação lateral, em função do número de aspersores na linha, tá? Aqui, ó, essa tabela aqui. Então nós temos aqui, ó, o número de aspersores de 1 até 20, né? Aspersores aqui. Tá? Então, quanto mais aspersores aqui, então menor será, né, a permissão, porque o número que está diminuindo, tá? Beleza? Toma-se a abscissa da figura 2, um ponto correspondente à vazão na linha lateral. Em seguida, faz-se passar por este ponto, tá, uma linha vertical, de modo a interceptar a curva de perda de pressão para vários diâmetros. Tá? Seguindo-se, determina-se a perda de carga unitária correspondente ao diâmetro selecionado. Recomenda-se que o diâmetro seja selecionado de modo que a velocidade de água da tubulação não ultrapasse 2 metros por segundo, assim para se obter as perdas de pressão, né, total. Tem-se então aqui, ó, nós temos aqui essa curva, que temos aqui diâmetros de 2 até 8 polegadas, tá? E nós temos aqui a vazão em metros cúbicos por hora. Então nós temos a vazão aqui de toda a linha, né, linha lateral, tá?
em função do número de aspersores. Você vai lá naquela tabela, deixa eu ver se eu volto aqui de novo. Então você tem aqui informação de vazão de aspersores. Aí você tem o espaçamento entre as pessoas, né? Então você tem um número aqui de aspersores, o espaçamento entre as pessoas e outro, tá? Então você pega a vazão de uma aspersor, multiplica pela quantidade, né? E as pessoas que é em função do comprimento de linha, o espaçamento entre o quê? Entre as pessoas, ou aqui, ó, entre as pessoas entre linha, tá? Então vamos supor que vamos pegar um valor aqui mais arredondado para ficar mais fácil. Deixa eu ver aqui, o espaçamento aqui mais tranquilo. A maioria deles é 12, né? Justamente porque os tubos são de múltiplos de 12, né? Múltiplos de 6, né? Tá? Mas aqui, vamos pegar aqui 24 mesmo, tá? Então você tem uma linha de 240 metros, tá? Se você vai colocar 240 metros de linha lateral, então aí você pode caber até o que? 240 dividido por 24, vai dar 10, aí mais 11. Então 11 aspersores, né? Certo? Então em vezes a vazão 7,2, então você tem aí, se você der 72 metros cúbicos, né? Metros cúbicos por hora, tá? Então você tem a vazão de 72 metros cúbicos por hora, um exemplo, né? Então você viria aqui agora, então você tem aqui 72 metros cúbicos por hora, né? Então aqui você vem subindo, ó, de uma sua tubulação de 8, de 7, aí vem subindo, ó, 6, tá? Aí subindo de 5, aí você tem que ver que a perda de carga, se fosse 5, aproximadamente aqui, ó, 3 o que? Metros por 100 metros, tá? Então você pega, então, 3 por 100 metros, né? 3 por 100 metros, né? Então esse é a perda de carga para o tubo, a tubulação, né, para 72, tubulação aqui de 5 polegadas, tá? 5 polegadas, um exemplo, tá bom? Então aí você teria, então, aqui depois eu vou voltar aqui novamente, seguindo só naquele gráfico, então você teria aqui, então, a perda de carga em metros por 100 metros, tá? Então J vezes quem? Vezes o comprimento da tubulação, tá? Tubulação que nós vimos aqui é 240 metros, né? Então você teria 3 vezes 240 metros, né? Então daria quantos aqui? Dá 600, ou seja, ficou muito alta, né? Então a perda de carga é muito grande, tá? Então não seria de acordo, aí tem que ver, né? Tem que comparar, né? Vezes, né? 3 vezes 240, né? Dá 720 metros, tá? Essa é a perda de carro perda de pressão total calculada da longa tubulação, em função do que? Em função da perda de energia. Então você teria que voltar aqui, teria que ser uma tubulação de diâmetro maior para aquele aspersoar, né? Então para 240 é uma linha bastante comprida, né? Então você teria que descer aqui um pouco, 70, né? Então aqui é para de 6, a de 6 aqui daria 1, e mesmo assim eu ficaria 240 metros, tá? Continuando aqui, de 8, seria o que? 3 vezes 240 e tal. E dessa forma você acharia a perda de carga calculada em função daqueles parâmetros lá, que tem que ser menor, né, do que esse HF aqui, o permitido. Tá? Porque o HF aqui é permitido em função das características do terreno, né? Tá? Então, pelo que perda de pressão, né, recomendada, né? Então vocês viram lá 20%, né? Então aqui, ó, 20%, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então a perda de pressão deu 40. Então aqui 20% de 40, aqui, ó, como que dá? 40 vezes 20% dá 8 metros, tá? Então vamos supor que esteja em nível. Então o limite é 8 metros, tá? Então se você é 8 metros para esse caso, né? Então teríamos aqui 8 metros, um exemplo. 8 metros de coluna d'água é o nosso limite.
volume da água. Esse é o limite, não posso passar disso. Tá? Beleza? E ainda nós temos o fator F, né? O fator F aqui, vamos supor que nós vimos lá que era quantos? Eram 24, nem tem aqui, né? Quantidade. Vamos mudar aqui lá, porque está ficando muitas pessoas, né? Vamos supor que seja. Vamos diminuir pela metade. Vou colocar 12, né? 12. Aí lá em vez de ser de 212 pessoas, 12 pessoas. Isso. Se fosse 12 pessoas, você pegaria então o 8 e dividiria, né? Por ponto. Depois a gente vai trabalhar isso, mas dividido por, vai subir, né? Ponto 376. Aí ó, foi para 21 metros, tá? Permitido, certo? 21 metros aí permitidos, tá bom? Então a gente iria lá então, né? Iria aqui então e compararia com o tubo escolhido, né? Qual o tubo que eu escolhi? Então vamos lá. Então, teoricamente, vamos supor que não pode passar. Então, aqui vai mudar também, porque aqui agora não é 240, mas é a metade. Eu peguei um exemplo com a metade, seria 120. 120 aqui, só para fazer um exemplo, né? Então, 3 vezes 120, né? Aí, no caso, se for a perda de carga 3 tubulação, seria essa aqui, né? Seria essa aqui, 3, uma tubulação de 5, né? Então, 3 vezes 120, né? Não seria permitido, né? Aí de 6, cairia, né? E a perda de carga, deixa eu ver aqui, ó, 3 vezes 120, cairia para 360, mesmo assim, ainda estava acima, tá? Então, a tubulação de 6 cairia bastante, né? Então, 72, ó, muito, né? De 6 aqui, cairia para 1 já daria 120, mesmo assim, estava alto. 7 cairia pela metade. Pela metade aqui, 0,4,5. Aqui 0,4,5. 54. Então, tubulação de 6 não daria. Então, cai mais um pouquinho. 7, 8. De 8 daria 0,2. Se daria isso aqui, 0,2 vezes 120. Aí, ó. Teria tabulação de 8, de acordo com essa planilha aqui. Né? Peraí, deixa eu voltar aqui. Computação. Isso, tá? Olhando aqui agora, nesse quadro, né? Que nós temos aqui também, informação do manual técnico da Schneider, né? Para a tabela de perda de carga e tubulações. Então você viria aqui para procurar em função da vazão, né? Aqui temos também a tabela de perda de carga da Tigre também para suas várias tubulações, tá? O diâmetro aqui é de 40, 50, 75, né? Beleza? E aqui é em polegadas, 3, 4, 1 polegada até 5, tá? Então a gente poderia olhar aqui também, né? Então perda de carga, teríamos a vazão. Desculpe lá, na vazão vai aumentando, aqui tem até 16, né? Esse recorte que eu fiz. Aqui tem as tubulações, né? Tubulações aqui de 2, 3 e tal, né? E aqui nós temos as perdas de carga do PVC, de ferro fundido ou galvanizado. Então você tem aqui as perdas de cargas por metros, por 100 metros, tá? Aqui, ó. Perda de cargas em metros por 100 metros, tá? Então você teria a perda de carga aqui, tá? E você compararia lá com a permitida, tá? Multiplicando então as perdas de carga aqui pelo comprimento, né, da tubulação. Tudo bem, pessoal? E aqui nós teríamos então a Tigre, né, pelo diâmetro, os tubos e tal, mesmo esquema, né? Aqui nós temos aqui a vazão, nós temos os diâmetros aqui, né, em polegadas, e aqui nós temos aí em milímetros, tá bom? Isso aí, galera. Então, aqui nós temos um exemplo, que é a tubulação, a saída, né, dos aspersores. E nós temos o tubo de subida, que desse tubo também de subida, essa altura aqui também entra lá no cálculo depois, tá?
na período de carga aqui, na pressão de serviço na linha, né, na linha lateral. Beleza? Então assista essa aula, vocês estudem, leiam o material, tá? E vou passar alguns exercícios aqui, e a gente vai com calma, porque para vocês poderem entender direitinho como que faz o dimensionamento aí de irrigação por aspersão, tá bom? Então, fiquem com Deus, tudo bom? E a gente se vê no próximo encontro, no próximo momento, tá bom? Até mais, tchau, tchau.